Sensacional. Cara, algo que eu notei no nosso podcast desde o princípio é que temos entrevistado pessoas diferentes, Sim. mas assim, aquele mesmo assunto, né, de que chega um momento da vida em que é necessário você tomar sua própria decisão, sabe? Verdade. Eu tenho certeza que a melhor é o caminho do Senhor. Verdade. E eu queria perguntar pra Naara, tipo assim, é, quando que deu esse start pra você tomar essa decisão de falar, cara, não é mais pelos meus pais, não é mais pelo que os outros querem de mim, mas agora eu quero conhecer esse Deus maravilhoso. O que que, tipo, fez isso? Cara, é uma história muito engraçada, é diferente, assim. Eu tava numa fase, eu tava assim, eu acredito que foi um marco, porque se Deus não tivesse me encontrado em dezembro de 2012, é claro que ele poderia ter me encontrado depois, porque ele é soberano e já estava estabelecido, né? Deus já sabia quando ia acontecer, como ia acontecer. Só que talvez demoraria, eu apanharia muito, sofreria muito. E foi interessante porque foi em dezembro de 2012, eu tinha acabado de formar no ensino médio, tava vendo uma vida muito avacalhada, assim, é, realmente no mundo, vendo uma vida bem louca. E aí eu tinha um amigo que ele tava passando por uma situação muito complicada. Ele era também, tipo assim, né, dessa época de viver a vida no mundo e tudo, já tinha sido da igreja também. E ele tava vivendo uma vida muito louca, assim, só que ele teve tipo um surto mesmo, assim, ele teve um síndrome do pânico. E aí ele, tipo assim, ficou muito debilitado, ele tinha medo de morrer, não saía de casa. E foi muito, assim, traumático pra gente, porque a gente era muito amigo de muitos anos. E ele simplesmente passou mal um dia no açaí e, tipo assim, teve que ser levado pro médico, começar a tomar remédio e tudo. E aí eu tava saindo da academia, tava com minha amiga, uma das minhas melhores amigas, a Mariane, e a gente foi visitar ele. E aí, quando a gente foi visitar ele, eu fui na casa dele pra ver como ele tava, e eu fiquei muito, assim, chocada de ver ele daquela maneira, que ele é uma pessoa muito extrovertida, que, tipo assim, ele tava muito diferente do que ele tava muito debilitado. E foi muito legal, porque na sala da casa dele, eu ouvi Deus falando comigo. Foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo, assim, Audível? audível. Como Uau. se tivesse uma pessoa falando. Realmente, como se tivesse uma pessoa ali na sala. E aí Deus falou comigo assim, desse jeito. Tá vendo tudo isso que você tá vendo? Então, eu quero te falar uma coisa. Se você não voltar pelo amor, você voltará pela dor. Uau. Nu. E aí, é tipo uma frase super clichê, talvez você tá ouvindo aí pensando assim, nossa, todo mundo já ouviu essa frase. Mas foi Deus que falou pra mim essa frase. E naquele momento eu tive aquele estralo, assim, de tipo, tinha ninguém naquela sala, só tinha eles, todo mundo conversando. E foi muito forte aquilo que eu senti. E eu senti Deus falando comigo assim, olha, volte agora porque eu preciso de você pra ajudar ele. Então, aí eu tive essa experiência com Jesus, tipo, naquela mesma semana eu já comecei, eu não, eu ia na igreja às vezes, porque pra minha mãe não era aceitável não ir. Então eu tava dentro da igreja, mas não tava vivendo a vida com Deus, entendeu? Mas eu ia, tipo assim, quando ela me obrigava muito. Então naquele dia em diante eu já comecei a voltar, eu entreguei meu coração pra Jesus, pedi perdão pelaquela vida que eu tava vivendo, porque eu sabia, gente, às vezes tinha momentos que eu tava no mundo, fazia alguma coisa escondida, tipo, às vezes ia numa balada, alguma coisa assim, que eu era menor de idade. E aí, às vezes, vinha juizada de menor, essas coisas, eu ia pro Nossa. banheiro, gente, ajoelhava e orava e falava assim, Deus, se você me tirar daqui, eu nunca mais volto pra esse lugar. E voltava. E voltava. Porque eu ia lá e não dava ruim, né? Então, tipo assim, eu tinha temor, eu tinha um conhecimento, né, daquilo que foi gerado. Eu só não tinha tido experiência com aquele Jesus. O meu Jesus, né? E aí foi nesse dia. E aí foi aquela coisa assim, eu falei, cara, eu preciso voltar porque eu preciso ajudar ele. Eu preciso ajudar ele nesse momento, eu preciso estar forte em Deus, porque eu sei qual que é o caminho. Então foi muito forte aquela experiência com Deus. E depois daquele dia, cara, foi tipo assim, eu realmente, eu falo que eu tive uma conversão genuína. E eu nunca passou pela minha cabeça falar assim, eu vou abandonar. Claro que com o ministério às vezes você fica cansado, pensa, eu não vou fazer essas coisas mais. Mas nunca passou na minha cabeça, não quero mais Jesus, não quero mais essa vida com Jesus, não quero mais ele, quero a vida do mundo, quero voltar a viver a vida no mundo de pecado. Nunca. Em 10 anos. Eu nunca quis sair da presença dele, nunca quis me afastar dele, nunca. Eu tive um encontro com Jesus que foi muito real. E foi a partir daí. E aí eu comecei a viver a vida com Jesus e no ministério, né? No caminhar com a igreja. Que é a Igreja Batista da Paz. Não sei nem se eu falei isso, mas é.
Nossa uma casinha, década, né? cara? É, casa de todo mundo aqui, né, cara? Inclusive, galera, na área, nossa supervisora, acho que o Hugo já até falou, né? Não, acho que eu não comentei isso, Não? não. Nós somos aí liderados pela Naara, pelo João, que é o marido dela. Salve, João! Abençoado! E a todos aí Verdade. da Igreja Batista da Paz, um beijão, um grande abraço. Vocês são demais, sensacionais, sem palavras. O mais interessante é que muita gente vai poder conhecer a sua caminhada, né? Sim. Uma década, cara. Uma década. Uma não é década. pouco tempo, não, viu?